Hoje, no nosso curso de Métodos Determinísticos 2, abordaremos os assuntos máximos e mínimos locais e aplicações práticas para um administrador. O objetivo nessa avaliação é verificarmos que nós temos 3 gráficos e na construção dos 3 nós não retiramos o papel da caneta. Então, a construção deles demonstra que eles são funções contínuas. E por elas serem contínuas, elas são diferenciáveis em todo o seu domínio. Isso quer dizer o seguinte, que nós podemos calcular a derivada dessa função em todos os pontos onde ela é contínua. Ao definirmos um ponto específico, que nós vamos chamar de x0, nós queremos saber se esse ponto é um ponto mínimo ou de máximo, ou se ele é apenas um ponto de inflexão. Não importa. O que importa é que esse ponto é um ponto crítico, e é ele que nós iremos analisar. Os 3 gráficos têm em comum o ponto x é igual a 0. Repare que em f de x ele atinge um ponto de mínimo, em g de x ele atinge um ponto de máximo, em h de x ele atinge um ponto de inflexão, ou seja, a função deixa de ter um comportamento e passa a ter outro comportamento, por isso que é chamado ponto de inflexão. Qual o caminho para definirmos se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local? O primeiro passo é calcularmos a derivada primeira dessa função. Em seguida, você iguala essa derivada primeira a 0 e você estabeleceu o ponto x0 como um ponto crítico. Em seguida, calcule a derivada segunda dessa função. Quando a derivada segunda for menor do que 0, naquele ponto x0, então esse é um ponto de máximo local. Se a derivada segunda nesse ponto x0 for maior do que 0, você então terá um ponto de mínimo local. Agora iremos abordar um exemplo prático de um exercício abordando o dia a dia de um administrador. O lucro de uma empresa é expresso pela função L de x igual a menos x ao cubo mais 5x ao quadrado, onde x representa a quantidade produzida. Nós queremos saber qual a quantidade que maximiza o lucro e qual o lucro máximo que nós vamos obter com essa quantidade. O gráfico da esquerda mostra o comportamento dessa função ao longo de todo o seu domínio. Mas como se trata de lucro, nós vamos observar o comportamento desse gráfico à direita do eixo de y por se tratar de lucro. Então nós não queremos valores negativos, somente valores positivos. O domínio desta função está perfeitamente definido no intervalo, que vai de menos infinito até mais infinito. Podemos observar também que essa função é contínua em todos os pontos do seu domínio, e, portanto, ela é diferenciável. Então, para resolver, vamos primeiramente calcular a derivada da função lucro. Fazendo a derivada da função lucro, usando as regras de derivação, chegamos a menos 3x ao quadrado mais 10x. Repare que se nós colocarmos o x em evidência, vamos ter menos x, que multiplica 3x menos 10. Igualando a 0, nós temos como pontos críticos o x igual a 0 e o x igual a 10 terços. Agora faremos a derivada segunda e iremos igualar a 0. Então, de menos 3x2 a mais 10x, fazendo a derivada dela, chegaremos ao valor de menos 6x mais 10. Igualando a derivada segunda a 0, temos o ponto 10 sexto, ou 1,67. Esse é o ponto crítico de inflexão, mas o ponto da primeira derivada igual a 10 terços é um ponto de máximo local.
Agora você deve estar se perguntando, mas por que o ponto x igual a 10 terços é um ponto de máximo e não é de mínimo? É simples. Ao substituirmos esse ponto na derivada segunda, nós teremos o valor de menos 9,8, que é menor do que zero. E ficou caracterizado na nossa definição que isso é um máximo local. Agora, retornando ao objetivo da questão, que nós já definimos que a quantidade é 10 terços, ou 3,3, agora nós devemos aplicar esse valor na função lucro, na função original. Repare que nós não vamos usar mais nem a derivada primeira nem a segunda, voltamos para a função original. Ao substituirmos esse valor, nós chegamos a o valor de R$ 17,42. Então, quando a empresa produz 3,3 unidades, ela tem um lucro de R$ 17,42. E assim nós encerramos essa demonstração. Mais tarde nós postaremos outro vídeo tratando desse assunto de máximo e mínimo, totalmente voltado ao uso de um administrador, com funções lucro, função custo. Fique atento que mais tarde estaremos divulgando no nosso canal.